Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão assistindo através aqui do online, né, com a gente, do Meet, e todas as pessoas que estão presentes aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, e que nesse momento nós possamos elevar nossas vibrações, fazendo essa breve reflexão, essa prece, conectando com os nossos mentores, guias espirituais, para que possamos estar mais serenos, mais calmos, tranquilos, receptivos, principalmente, a tudo que nos será ofertado, não só a nível de compartilhar conhecimento, algumas ideias, reflexões, mas também que as bênçãos que a gente vai recebendo da espiritualidade, fazendo essa limpeza energética, encaminhando alguns irmãozinhos que vêm com a gente, que nos acompanham, e que saibamos aproveitar o máximo possível esses momentos, em conexão com os nossos guias, mentores espirituais, e Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como vocês acompanharam, né, a divulgação, nessa semana a gente não vai seguir aquela sequência que a gente vem fazendo, né? Nós vamos retomar uma palestra que foi feita há 2 anos atrás, exatamente no mês de julho, só a data que foi diferente. E ela vem um pouco atualizada, vamos dizer assim, alterada também, que a gente vem falando sobre os tormentos voluntários, que é focando na questão da inveja, também do ciúme, que está inserida no contexto do texto evangélico, da qual nós iremos, né, observar agora. Então, está inserido no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, e ela se encontra aqui nos tormentos voluntários. E é exatamente no meio desse texto, como vocês vão acompanhar, que ele desperta para a gente essa reflexão, que eu acredito que, possivelmente, pelo tempo que nós temos, não dê para a gente fazer ela completa hoje, pode ser que a gente complete ela daqui 15 dias. Mas vamos ver, né, dar tempo ao tempo e ver o que a gente está trazendo aqui para hoje, o que nós temos para hoje. E o texto evangélico diz o seguinte para a gente, já no segundo parágrafo. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme, já começa nos questionando. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. O sucesso de seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão por eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos. Como efeito, que não sonham que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena a sua vida. Então, já pegando esse trecho, né, para a gente não ter que relembrar lá na frente, o que a gente pode tirar aqui já desse primeiro parágrafo? Como eu falei anteriormente, começa com um questionamento. Essa pergunta ela já nos remete à situação de que existe um sofrimento. Outra pergunta, né? Será que existe um sofrimento maior do que gerado internamente? Porque é um sentimento que nós nos permitimos sentir. Então, não é uma coisa que vem de fora, é de dentro. Então, as maiores aflições, elas não vêm realmente de fora. Elas se manifestam a partir de dentro de nós mesmos, dos nossos próprios desequilíbrios morais. Ou seja, aqui no caso, a inveja que foi destacado, o próprio ciúme, eles são descritos aqui como uma febre, né? Insônia permanentes. Né? O invejoso e o ciumento não vão se encontrar serenos, em paz, tranquilos, pois a mente está ali constantemente perturbada, né? Ocupada, de repente, em estar comparando-se com as outras pessoas, desejando as coisas que não são delas, né? E remoendo a sua própria insatisfação, poderia dizer assim. Então, eles vão construindo nesse interim o seu próprio, vamos dizer assim, cárcere. Ficam encarcerados mentalmente dentro desse processo, onde a mente ela não descansa. Ela vive em constante perturbação. E em seguida vem uma frase, né, que a gente já conhece muito bem. Não é a eles que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então, o texto aqui que nós analisamos, inclusive, anteriormente, descreve a inveja e o ciúme como fontes de tormentos, febres, né, como eu falei agora há pouco. E, inclusive, até insônia, vertigem, essas questões. Então, esses sofrimentos, eles não são impostos por Deus, né? Como muitas vezes a gente pode pensar ou imaginar, não vem de fora, né? Na verdade, eles são resultados diretos dos nossos desequilíbrios morais, emocionais, né? Uma ação de um certo egoísmo que faz parte do ser, de certa forma. São, de certa forma, partes da própria essência, e não punições. Acabam se tornando, na verdade, autopunições, né? Já como a gente está falando aqui sobre essa questão dos tormentos voluntários, que não são, o título já diz tudo dessa fala, né? Então, a gente vai ver aqui essa diferenciação, para que a gente possa fazer essas reflexões. O sofrimento voluntário, que é aquele que não compensa na vida futura, né? Como o texto diz para a gente, no reino dos céus, vamos dizer assim. Então, é aquele que o próprio indivíduo cria para si. A inveja e o ciúme são vícios da alma que geram angústia, frustração e dor incessante. O invejoso sofre porque o outro tem. O ciumento sofre pelo medo de perder o que tem e pela posse do outro. Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente começa a entender melhor. E esses sofrimentos, na verdade, são produtos da nossa própria imperfeição, como a gente disse anteriormente. E escolha de manter-se nesses estados vibratórios. Porque, como a gente costuma falar sempre, tudo isso são vibrações. Nós somos energia, nós vibramos. A partir do momento que a gente sente, vibra, pensa nesse estágio aqui, é aqui onde vai causando esses sofrimentos, essas dores. Então, não há aprendizado nem purificação nesses cuidados, mas sim a perpetuação de um ciclo vicioso de dor, que ele acaba se repetindo se a gente não encerrar, na verdade, esses ciclos. E esses ciclos, eles podem estar numa dimensão menor, né, no que a gente está vivenciando agora, e quando a gente se estende mais essa visão, essa amplitude para esse entendimento, nós vamos verificar que ele pode vir de vidas e vidas que nós já tivemos, que está reverberando no nosso inconsciente ainda. Que muitas vezes, ou quase sempre, a gente nem se percebe sentindo nessa vibração, porque faz parte do nosso ser. Então, ele precisa ser, primeiramente, identificado, para que eu possa trabalhá-lo, né? Então, quando a gente traz essa reflexão para essa questão do sofrimento já compulsório, que é diferente desse outro que nós mesmos, né, cativamos ele dentro de nós, então, esse daqui é o que tem compensação na vida futura, que é o que falam bem-aventurados os aflitos, no capítulo ao qual está inserido esse texto. Então, esse sofrimento que se aplica à máxima de Jesus. Então, são as provações e expiações que a vida nos apresenta. Ou seja, as doenças, as perdas, as injustiças sofridas, as dificuldades financeiras, os desafios morais. Então, quando aceitamos essas aflições com resignação, com paciência e fé, buscamos extrair delas o aprendizado e a oportunidade de aprimoramento, elas se tornam degraus em nossa escada evolutiva. Então, eu não fui buscá-las, pelo menos agora, mas eu entendo que em determinado momento do passado, eu fiz uma semeadura e que nós temos a necessidade de colher. E aí não necessariamente aquilo mesmo que foi plantado, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, né? Então, quando surgem essas situações, poxa, eu estou passando por uma doença, vamos lá, crianças que nascem já com problemas. O que foi que elas fizeram para passar por aquelas doenças? Nunca fumou, nunca fez nada e nasce com enfisema pulmonar. Onde é que está a resposta dessas dores, desses problemas? Então, quando a gente passa a compreender, a entender essas situações todas que nos acontecem, e que a gente busca, né, como fala aqui, com resignação, ou seja, com entendimento, com paciência, com fé, né? A fé, não, eu acredito em Deus. Não, é aquela fé robusta, verdadeira, raciocinada. E quando a gente entende que isso ali tudo faz parte de um aprendizado,
que faz com que eu me eleve, né, e também oportunidade de aprimoramento, aí a gente consegue virar o jogo a nosso favor. A gente consegue subir mais um degrauzinho nessa escala. Mas hoje, na verdade, a gente está falando de um processo de sentimentos que nos trazem dor e sofrimento porque nós estamos escolhendo isso também agora, né? Então, os tormentos voluntários, e aí volta para o texto evangélico para a gente finalizar. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem e que não procura parecer mais do que é. Essa daqui merece até a gente repetir, né? De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele, ou seja, a gente vai se poupar de muitas dores, sofrimentos e angústias, caso a gente consiga, né, seguir, de certa forma, essas orientações. Se vê sem inveja, que não tem, que não procura parecer mais do que é. Porque muitas vezes é isso que a gente vive buscando, né? Não é somente a autoestima que é diferente. É a gente parecer e querer ser muito mais do que a gente realmente é. E é onde entra a questão aqui também de trabalhar a nossa humildade. E para finalizar o texto, diz o seguinte: ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Termina o texto fazendo um novo questionamento, fazendo com que a gente mais uma vez reflita, né? Então, a gente tem esse costume de olhar e se comparar com as pessoas. E geralmente você olha para quem está, o que a gente considera acima da gente, apesar de não sabermos como é que é a vida da pessoa. Mas é dessa forma que normalmente acontece. E se nós formos olharmos, independente de onde nós estejamos hoje, nós vamos encontrar uma grande maioria em situação muito mais penosa do que a nossa. Sem que a gente saiba, sem que a gente vá investigar. Basta olhar para o lado, basta conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, que vocês vão encontrar muitas dores, muito sofrimento, muita angústia, muitas necessidades, né, que muitas vezes foge até do próprio entendimento, por falta de conhecimento, pela ignorância de não saber. E às vezes a gente, em vez de ter essa percepção, o que é que nós fazemos? Julgamos, né? Entra na questão do julgamento. Então, aqui, de certa forma, Fénelon, que foi quem escreveu, né, Lyon 1860, ele encerra com essa pergunta, que é uma pergunta, na verdade, retórica, né? A vida terrena, na verdade, nós todos sabemos, quem vem acompanhando as palestras aqui, nós entendemos que é uma vida que nós vivemos num planeta ainda de expiações e de provas, que tem essas tempestades, tem todos esses desafios. Então, essa verdadeira felicidade, na verdade, ela não é para a gente ausência dos problemas, porque todos nós, sem exceção, temos. Seja de que ordem for, físicas, emocionais, familiares, financeiros, de todo jeito, todo mundo tem problemas. Seja aquele que você achar mais poderoso e mais rico, até a pessoa mais simples. Todo mundo tem seus problemas. Então, nós vivemos nesse mundo. E por que não, quando ele diz aqui no final que a verdadeira felicidade, na verdade, não é essa ausência dos problemas, mas a capacidade da gente manter uma certa serenidade, uma certa paz de espírito, paz interior, vamos dizer assim, uma calma, mesmo diante das adversidades. E aí fica mais fácil da gente encontrar a saída, da gente encontrar a solução, da gente viver melhor. Então, isso, como essa pergunta retórica, será que isso já não é felicidade? Você conseguir, no meio do turbilhão, estar em paz? Ou, pelo menos, com uma certa paz, tranquilidade? Porque não resolve, né, os problemas a gente ficar. Então, eu diria que essa calma, essa serenidade, essa paz, ela é o fruto dessa fé que nós comentamos agora há pouco. Fé na justiça divina, saber que Deus é soberanamente justo e bom, que nada acontece por mim, que por acaso, né, por uma causa maior. Então, quando a gente tem essa confiança e essa certeza na imortalidade de que tudo passa
E como nós estamos estudando no sábado sobre a escala espírita, sobre a evolução do espírito, nós sabermos que todos nós, sem exceção, estamos destinados a sermos anjos, espíritos puros. Antes disso, a gente já vai ter um mundo felizes e viver na felicidade. Então, são as nossas escolhas que nos fazem acelerar esse processo ou nos mantém, muitas vezes, estagnados. Então, é através dessas nossas escolhas. Porque, muitas vezes, a gente fica apegado à questão das leis do mundo, né? Do mundo material do qual nós vivemos. E isso nos prende muito, a questão da matéria, o apego a coisas, a pessoas, e, muitas vezes, a necessidade desse desprendimento. E nós entendermos realmente o que é que a gente está fazendo aqui. O que foi que eu vim fazer aqui? Será que foi só sofrer? Será que esses sofrimentos, muitos deles não são tormentos voluntários? Que eu mesmo estou me colocando em determinadas situações em que vai causar dois sofrimentos? Então, essa questão é importante que a gente reflita. E aí fala sobre o poder do contentamento. Então, o contentamento não é sinônimo de estagnação ou conformismo passivo. Então, já que está dizendo isso daí, eu tenho que passar por isso, já que eu plantei, eu vou colher, então eu vou ficar aqui sofrendo mesmo. O jeito tem que sofrer. Não. Ninguém veio aqui somente para sofrer, muito pelo contrário. Quase que, vamos dizer assim, a maioria do percentual das pessoas, nós que viemos para cá, nós descumprimos o que foi combinado no plano espiritual. Porque para todos nós tem uma programação. Você vai voltar para lá, né? Então você vai fazer isso, o planejamento é esse. Vai se encontrar, sim, tem um certo determinismo, vai se encontrar com determinadas pessoas, a família vai ser essa daqui, a escolhida lá. Às vezes a gente chega aqui, não gosto da minha família, dos meus pais, familiares para mim. Se você está inserido aí, é para tirar o quê? É uma oportunidade de aprendizado. É obrigado você ficar com relacionamentos tóxicos? Não. Mas aí cabe você discernir o que é bom para você e o que não é. E sempre procurar levar a questão do que a gente traz aqui com relação à caridade. Benevolência, indulgência e perdão, mas tudo isso tem um certo limite. Até onde, né, colocar limites, inclusive, nas nossas relações. Então, quando ele fala dessa questão de você não estar parada, porque a gente precisa estar em movimento, em ação. E aí, o que a gente tem que desenvolver? Uma profunda gratidão pelo que a gente já tem. Às vezes, a gente olha tanto para o que a gente não tem, que esquece de agradecer tudo que a gente já conquistou até agora. E eu não estou falando somente de coisas materiais, não, viu, pessoal? Trazendo essa questão da matéria. É pelo que nós já conseguimos ser hoje, como pessoas, como seres humanos, a nossa busca de sermos melhores a cada dia. Isso também há a necessidade de sermos gratos e de reconhecer os passos que nós já demos. Muitas vezes eu peço para a gente fazer essa comparação de olhar para trás. Né? Tem gente mais nova aqui, não dá para fazer essa comparação, né? Mas olhar para 20 anos atrás, não dá, né? Estava ainda, né, em outro lugar, né, Calete? Se você olhar para 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, e você começa a fazer essa comparação, será que eu melhorei de lá para cá? Poxa, eu consegui dar um passo. Eu já estou melhor do que eu era antes. Porque quando a gente fala aqui, é claro, você ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, isso não é para ser literalmente. É claro que a cada dia a gente dá um passinho, mas isso pode ser um ano. Esse ano melhor do que o ano passado, nessa última década melhor do que a década passada. Porque a vida, na verdade, ela não dá saltos. Nós passamos, às vezes, já tivemos oportunidades de jogarmos fora existências inteiras, praticamente sem evoluir quase nada. Né? Uma vida toda que você ficou parado, sem buscar nada em questão de evolução. Não retorna, mas você estagna. Então, se nós estamos nessa agora, e nós temos a oportunidade de darmos mais esse passo, vamos aproveitar. Né? Porque os tempos são chegados, né? Como diz. Vamos entrar nesse outro tema ainda agora. Então, a visão sem inveja. Não se trata de ignorar o que não se tem, mas de olhar para as conquistas alheias sem o veneno da inveja. Pelo contrário, o indivíduo que alcança essa maturidade espiritual é capaz de se alegrar com o progresso do próximo, de inspirar-se nele
sem desejar o seu lugar ou os seus bens. Até porque a gente não sabe o que a pessoa fez, o esforço que ela fez, ou a forma ilícita que ela pode ter usado para chegar até lá, dependendo do que seja, coisas materiais ou questões espirituais. Porque existe uma renúncia muito grande a pessoa ser uma pessoa melhor. Se você admira alguém que já está num patamar de iluminação, que você admira essa pessoa, o processo para chegar até lá foi de muita renúncia, de deixar a questão das suas vontades e com relação à questão da razão. E questões materiais, todos nós já tivemos, vamos ter, hoje, amanhã ou ontem, já tivemos as oportunidades de lidar com isso. E é uma prova, quando a gente viu em outra palestra, muito mais preocupante, vamos dizer assim, a níveis da gente fazer aquilo que a gente veio para cá para fazer, do que a da pobreza, vamos dizer assim, né? As dificuldades. Então, quando a gente começa a valorizar cada vez mais aquilo que a gente tem, essa aceitação, vamos dizer assim, serena da própria condição que nós temos, né, sem essa angústia de comparar com os outros, sem a cobiça do que é alheio, né, a gente acaba aprendendo que a felicidade, ela não está fora, ela está dentro. É aquela coisa da gente sempre se voltar para dentro de nós, da nossa própria consciência, aí é onde a gente vai encontrar a paz, a harmonia, em harmonia com as leis divinas, porque aí é onde está escrito as leis, né? Então, essa seria aqui, no caso, uma manifestação do amor ao próximo na sua essência. Quando a gente conseguir olhar para os outros, né? E quantas vezes, né, será que a gente não fala com desdém? Tá vendo? Fulano tem isso, mas também, né? Mas também o quê? A gente não sabe o que se passa lá dentro, o que aconteceu. Repetindo, a gente não sabe o que foi que a pessoa passou para chegar até lá. Não, mas ali ele foi uma herança, não fez nada, ó, herdou tudinho dos pais dele. E a gente está falando, olhando para uma existência só. E sem saber o que é que ele vai fazer com aquilo, se vai ser bom para ele ou ruim. Não, mas se tivesse nas minhas mãos, eu ia saber usar. Eu ia ajudar o próximo. Pois ajude o próximo com o que você já tem. Porque nós temos, independente do que nós temos hoje, nós já temos todas as condições. Porque a gente sabe que a caridade, ela não é só material, ela é moral também. E você pode auxiliar de todas as formas. Então, aqui, tem uma imagenzinha, né, que ilustra um pouquinho essa questão da inveja, também do ciúme, e trazendo aqui o livro Ser Consciente. A nossa querida Joana de Ângeles, aqui é o 5º livro daquela série psicológica que eu estou sempre trazendo aqui para a gente. E Joana diz o seguinte: remanescente dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Né? Quando fala sobre esses atavismos, né, inferiores, isso aqui são questões relacionadas ao nosso atraso evolutivo. É o que prende a gente. São as âncoras que nos mantêm estacionados ali. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, né, evolutiva, de evolução, nós vamos compreender que ele é um sentimento que ele está inerente, faz parte da maioria de nós que vivemos num planeta ainda de expiações e de provas. Justifica isso? Isso mostra que nós temos, não é julgar o outro, né? Ah, então todo mundo tem, então está tudo certo. Isso mostra que eu não devo olhar para o outro também tem, o outro sente. Eu já vi um palestrante que tinha a vidência, né? Ele começava uma palestra com um tema e, devido a ele ver a aura das pessoas que estavam presentes na palestra, ele mudou para falar sobre a inveja. Porque tinha muita gente com a aura da cor da inveja, né? Com esse sentimento. E eu achei estranho aquilo, depois eu fui perguntar para ele, mas o tema não era aquele outro? Ele falou assim, não, porque tinha muita gente com a aura de inveja assistindo a palestra. Aí me veio a necessidade de direcionar para cá. Porque ele começou a enumerar, né, 7 coisas que ele ia dizer, quando chegou na terceira ele não continuou mais, eu fiquei esperando, que eu anotava as coisas, tudo, né, que estava acontecendo na palestra, e eu com o caderno lá anotando, os pontos ali e tudo. Eu falei, se terminou a palestra, ele não foi nem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, ele mudou o tempo. Então, isso mostra para a gente que a gente deve se perguntar ou se observar. Será que eu tenho inveja? Eu acho que eu tenho.
Ciúme? Eu acho que eu também tenho. Porque é uma coisa que ela brota, assim, de uma ocasião. Acontece alguma coisa. Né? O Leandro Carnal diz o seguinte: você quer saber quem são seus verdadeiros amigos? Chegue para ele e conte uma conquista. Né? Você conseguiu isso e tal, algo extraordinário. Ele provavelmente, se for seu amigo, ele vai ficar sereno, vai lhe abraçar, vai torcer por você, mas a maioria vai ficar desconfortável. E talvez não consiga nem esconder o que está sentindo. Poxa, ele conseguiu isso, né? Assim, por dentro. Aí você vê porque o corpo ele entrega muitas vezes, né? Então, nem sempre as pessoas ficam felizes com as conquistas da gente. Por isso que dizem que a gente deve, ficar caladinho quando a gente for fazendo as coisas da gente, né? Porque são poucas as pessoas que realmente torcem pelas nossas conquistas, eu digo em todos os âmbitos, tá? Nosso crescimento espiritual, moral, financeiro, seja o que for. Passou no concurso, não sei o quê, poxa, que legal, pô, fulano vai ser médico, né? E eu? Estou fazendo o quê? Compara. É inconsciente, é quase que automático, essas comparações que acontecem muitas vezes. E que acabam nos atrasando, né, no nosso processo. Então, vamos seguir adiante aqui, ainda no livro, né, o Ser Consciente diz o seguinte: ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário no que se compraz. Ele vai ficar feliz quando aquele outro aí quebrou a cara. Eu sabia que não ia dar certo. Né? Já estava até torcendo contra ali. Então, ele usa aqui, eu até destaquei de outra cor, porque quem sente, quem tem esses sentimentos, nós somos doentes da alma, somos pacientes. Aí, muitas vezes, a gente coloca na ficha aqui, quando a gente vai preencher, às vezes a gente esquece, ou não coloca. Como patologia, a inveja, o orgulho, a vaidade, precisa ser trabalhado. Tem nossas personalidades que precisam ser trabalhadas isso para melhorar o que a gente é hoje. Porque às vezes a gente não se reconhece. Então, é bom de vez em quando colocar lá como patologia, orgulho, eu sou vaidoso, egoísta. Claro que se você perceber, não vai colocar só porque eu estou dizendo. Mas é uma questão de autorreflexão e entendimento do que eu preciso ser trabalhado, porque a inveja é uma patologia. Né? Está aparecendo aqui, Joana de Anjos está nos dizendo isso. Ela qualifica como paciente. Né? Patologia é doença. São as doenças que você tem. Né? Então, a doença ela pode ser física, pode ser, né, problema cardíaco, pode ser no fígado, pode ser no renal, e pode ser emocional também, né, de sentimentos que a gente tem. Inveja, orgulho, vaidade, isso também é patologia. Também é doença, né, como a Joana está trazendo para a gente aqui. Então, insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Trabalha por inveja para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. É a questão da individualidade. Coisa que a gente aprende, isso aqui vem de longe, essa questão da competição. Lá de Roma, da Grécia, das Olimpíadas, como foi criado tudo lá atrás, já existe essa coisa da competitividade, você ser melhor, né, tá sempre em primeiro lugar, eu sou melhor do que o outro, isso gera comparações. Né? Infelizmente, é isso que a gente vê direto. Eu sou melhor do que o outro, aquele é melhor do que esse, a gente fica discutindo até pelo que os outros é melhor do que o outro. Imagina sobre a gente mesmo, né? Então, quando eu falo aqui sobre essa questão de você não ter esse ideal, vamos dizer assim, da vida, né? Não tem ideal, nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. É a vida da gente sem ter um propósito maior, sem ideais, vamos dizer assim, de amor. A gente precisa ter como meta isso também na vida da gente. Ser ideais de serviço, né, de progresso espiritual. Por que a gente se dedica tanto a questões materiais e quando é para cuidar do espírito é tão difícil? Poxa, eu tenho que ir para a palestra hoje, já é quarta-feira. Tem gente que não gosta, não quer estar aqui.
E é um momentozinho só que a gente se dedica a refletir um pouquinho. É um momento de reflexão. E esses momentos, eles precisam ser mais constantes na nossa vida, independente de eu estar aqui numa sala como essa, aqui presencial, ou não. Fazer parte do meu dia a dia. Mas a gente não consegue mais sair de uma tela e já vai para outra, e já vai para outra. Né? E se não está, né, tá ansioso, né? Fica ali com ansiedade, porque eu não estou fazendo nada, eu preciso... E não para um pouco para refletir também. Que é a vida. Por que eu estou aqui? Será que a vida é só isso mesmo? Ou tem mais coisas que eu preciso me dedicar e olhar para mim? Porque se é uma patologia, se eu estou cheio dessas patologias, tem como fazer um trabalho com relação a isso. Um tratamento, um autotratamento, que é a volta para dentro de si mesmo. Então, quando a gente vê que não falta respeito pelas pessoas, falta porque a gente não se reconhece. Porque a inveja, ela, de certa forma, ela vai anular a nossa capacidade de ver o outro como um irmão de jornada, como um filho de Deus também, que está aqui, na nossa linguagem aqui no Ceará, pelejando, né, lutando, né, para se tornar pessoas melhores também, por mais que elas ainda não tenham alcançado. Então, de certa forma, o invejoso desconsidera o esforço das outras pessoas que eles fizeram, né? A dedicação, qualquer tipo de sacrifício que ele possa ter tido. E estão atrás somente das vitórias. Não quero aquilo que ele tem, sem desconsiderando todo o resto. O que mais a Joana traz para a gente? Normalmente, moroso, ou seja, lento, sem determinação, resultado da sua morbidez inata, o enfermo da inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fluxo gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Quer dizer, quem está emanando esse sentimento, automaticamente ele já está prejudicado. Antes mesmo de chegar lá na outra pessoa. E quando vai chegar no outro, o outro só recebe se ele tiver também na mesma sintonia. É o que a gente costuma dizer de deixar portas, janelas abertas, a nossa vibração. E normalmente elas estão abertas. Porque a gente não consegue ficar vibrando todo o tempo com essas vibrações elevadas. As coisas que acontecem no dia a dia nos desestabilizam muitas vezes. E a gente também fica à mercê dessas energias. Eu vi agora esses dias um trecho falando que a inveja ela é pior do que muitas e muitas obsessões. É um quadro muito triste para quem emana e também para quem sente, né? Para quem sente e para quem recebe também, porque estava aberto, né? Então, é interessante. Então, vamos fazer uma reflexão um pouquinho agora aqui sobre o que a gente precisa fazer também para evitar, né? Vigilância mental. A urgência de policiar nossos pensamentos e sentimentos, buscando a disciplina mental para não permitir que a inveja se instale. Como é que a gente faz isso? A meditação é uma maneira de fazer isso. Não precisa você ficar 2 horas parado meditando. Se você conseguir 15 minutos por dia, começa com 5. Não consegue ainda? No YouTube tem lá várias meditações guiadas. Fecha os olhos, deixa falar, 6 minutos, 8 minutos, e você deixa mergulhar naquilo ali. E depois você serena, deixa silencioso e olha para dentro de si. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele traz para a gente um exercício muito bacana para a gente conhecer, identificar. Que é no final do dia, você verificar se tudo aquilo que você fez com as outras pessoas, você gostaria que fizesse com você. Seja pensamentos, sentimentos, ações. Isso aqui é um exercício, seria um exercício diário, como a gente escova os dentes, alguns, né? Escova os dentes, faz a higiene pessoal, as preces, às vezes de manhã à noite. Então, isso faz parte também da higiene, dessa questão da vigilância. Então, policiando os pensamentos. Quando eles vierem,
Aí aquela luzinha já acende. Opa! Aí a gente já se pega no ato e já corrige. É nessa forma que a gente vai conseguindo. Então, a consciência da abundância divina. Reforçar a ideia de que o universo ele é abundante e que o sucesso de um não diminui a oportunidade do outro. Há lugar para todos sobre o sol de Deus. Todos nós, sem exceção, estamos diante de oportunidade. Enquanto a gente está olhando para o que é do outro, a gente está deixando de fazer o que é nosso. Então, é basicamente isso. Motivação para o trabalho. Bem, discernir entre o trabalho edificante para o bem comum e o próprio crescimento, é claro, e o trabalho movido por egoísmo, para a competição e o destaque ilusório. O que nos motiva a trabalhar? É eu querer ser melhor que os outros? Né? Sobressair? Aparecer lá em destaque no quadro lá da empresa? Tá vendo? Eu sou o melhor. Né? Então, o que eu sou melhor? Eu posso ser essa motivação para fazer as coisas, ela pode ser uma conquista interna, e você simplesmente sentir paz, que eu falei agora há pouco, diante das dificuldades da vida. Bem, cultivo da empatia e respeito, a necessidade de desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro e de valorizar o esforço e as conquistas alheias. É como foi dito anteriormente, que isso serva para a gente de estímulo, né? Não a competição. Propósito maior da vida, a importância de ter ideias elevadas que nos impulsionem para o amor e o serviço, libertando-nos das amarras dos vícios menores, dos vícios inferiores, dos maus arrastamentos, né? Que a gente possa ter realmente, na verdade, aqui são ideais elevados. Né? Quais são os nossos ideais para a nossa vida? São só de conquistas materiais? Nós também incluímos nela a questão do nosso espírito. Então, disciplinar nossa mente e a nossa moral, transformando a inveja em admiração, o egoísmo em caridade, construindo assim um mundo interior de paz e prosperidade espiritual para todos. Isso é um dos objetivos mais importantes. Então, aqui vem essas orientações, né? Pare de se comparar com os outros. Tudo começa aqui. E eu vou repetir, essa comparação quase sempre ela surge de forma inconsciente. Não é vou já me comparar com fulano. Não é assim que acontece. Eu não faço essa escolha. Ela vem, já faz parte de mim. Quando eu percebo, eu já estou me comparando. Quando eu percebo, às vezes, ou não percebo, eu já estou infeliz porque eu vi o outro feliz. Então, por isso que às vezes é difícil de identificar. Então, do livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, trazido por Francisco Cândido Xavier, eu trouxe aqui algumas frases para a gente refletir. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiça sem perceber. As condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Traduz aqui basicamente o que eu acabei de dizer. E aí vem as frases, né? Se eu contasse com mais saúde, aí alegas em tom amargo, a maneira como você fala, ou se eu tivesse mais saúde de fazer isso, aquilo, você não está agradecendo pela saúde que você tem, mas está reclamando pela doença que você, né? Porque são tantas as opções, né? E como diria lá o Titãs, o pulso ainda pulsa. Enquanto ele estiver pulsando, nós estamos aqui com oportunidades, né, de seguir em frente. É a lamentação pelo que nos falta, e nós não valorizamos aquilo que nós temos. Então, a saúde que nós tivermos, vamos agradecer por ela. Né, e principalmente essa saúde que vem da alma, esse entendimento pelos processos da vida. Outra frase. Se eu conseguisse um diploma distinto, ou mais cultura, então aqui você afirma com certo menosprezo, de certa forma, a ti próprio. Então aqui surge, de certa forma, uma comparação que revela uma inveja intelectual até, e até um auto-menosprezo.
Então, esquecendo, né, que, de certa forma, a verdadeira sabedoria e inteligência não está relacionada à questão de títulos, né? Mas pela luz que você pode irradiar com aquilo que você já tem, pelo bem que você já realiza, né? Então, a gente entender também que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, de buscar o conhecimento, de crescer e se desenvolver. Até acho engraçado que me ocorreu agora aqui, que lá há tempos atrás, né, já tem uns 16, 17 anos que a gente estuda o espiritismo, essas questões espiritualistas, e lá no início, quando eu comecei a fazer palestras, mais de 10 anos atrás, eu via quando os outros iam ser apresentados no YouTube, né? Fulano de tal, doutor, não sei o que é que tem lá, pós-graduado e não sei o que, juiz de direito, lá. Faltava não terminar de dizer, seja bem-vindo. Aí quando ia apresentar, eu falei assim, o Cláudio, vai dizer o que dele? Ele não é formado em nada, não fez nada, né? Isso era um pensamento que eu tinha, tá? Estou compartilhando com vocês. Isso, de certa forma, é o que eu estava fazendo comigo. Um menosprezo, baixa estima. E eu percebi que eu não tenho que me comparar com ninguém. Com o Divaldo, com o Haroldo Dutra Dias, com essas pessoas famosas que tem por aí. Não. É a gente fazer o que cabe a gente dentro daquilo que a gente já alcançou. Então, quando a gente tem essa percepção, tudo muda. E a gente consegue tranquilamente falar com toda fluidez, com segurança. Porque você estudou para fazer aquilo também. Né? Então, é muito tranquilo, se torna muito tranquilo hoje estar aqui. Confesso a vocês, quando eu comecei falando 15 minutos, eu ficava me tremendo todinho. Porque eu sou tímido, ninguém acredita, eu sou tímido. E hoje eu falo em público. Mas para a gente poder falar em público, o que dá segurança? A gente estudar. De certa forma, ter um certo conhecimento sobre aquilo que a gente vai expor. Então, em nenhum momento aqui também tem questão de engrandecimento. É só uma comparação que a gente está falando de você sair de uma situação de baixa estima para você ter segurança para aquilo que você faz. O que mais? Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste. Se tivesse dinheiro, eu fazia tanta coisa. E o que você pode fazer com o que você tem? Será que é pouco? Dá para fazer muita coisa, tá? Que não seja caridade, se está voltado para a questão da caridade, né? A caridade moral a gente pode muito fazer, e muito mesmo, não tem noção. Né? Então, tem essa questão da visão. E para finalizar os textos, se eu alcançasse companheiros melhores, diz subestimando o próprio valor. Mais uma vez, você se colocar, né, submisso, achando que é menos do que as pessoas que têm poder, alguma questão, né, social mais elevada. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Ninguém. O que a gente pode ser é melhor do que a gente mesmo. Então, essa autoestima, quando ela está elevada, tem alguns memes na internet que mostram, né, as pessoas ali, aquele gatinho olhando, vendo um leão no espelho, é você se sentir realmente poderoso, dono, ter as rédeas da sua vida e poder se libertar desses sentimentos que nos atrasam, né, constantemente. Então, ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. É aqui que nós vamos encontrar. Ainda no mesmo livro, fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros, para superar as dificuldades e empecilhos ou empecilhos de nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, se a gente for fazer realmente, tem vários livros aqui, porque realmente não vai dar, o tempo já está acabando, passa tão rápido, mas a gente pode continuar em outra oportunidade, muito ricas esse conteúdo que foi trazido para cá, mas eu vou trazer algumas frases de efeito para a gente poder finalizar. E aqui, a verdadeira riqueza está em ser feliz com o que se é. Para a gente firmar, né? Não em ter o que o outro tem. Ser feliz com o que se é significa cultivar a autoaceitação, reconhecer nosso próprio valor, nossos talentos, todos temos, nossas virtudes, né? Encontrar essa paz na nossa jornada, que é muito importante.
com todas as particularidades e os aprendizados que nos fizeram chegar até onde nós estamos hoje. Então, essa busca incessante, né, pelo que o outro tem, é um poço sem fundo. A gente não vai conseguir nunca sair desse sentimento de insatisfação, enquanto que a felicidade ela só vai se abrir para a gente com as portas da gratidão. E aí vem o último livro da série psicológica da Joana de Ângeles, que fala exatamente só sobre gratidão. Conselho que leiam, é muito importante que estudem, né? Então, aqui é exatamente essa transição do ter, troca uma letra, para o ser. É você começar a desenvolver mais o ser. Que aí, sim, é onde reside a verdadeira prosperidade. Mais uma, reforçando a outra. Cultive a gratidão. Ela é o antídoto mais poderoso contra a inveja. Porque se você é grato por tudo que você tem, por que eu vou invejar o que é do outro? Não preciso. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho, com o que eu sou. Né? Então, ela vai realmente nascer sobre esse condicionamento que você está olhando para o que é do outro. Então, agradeça sempre. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente acaba desviando esse foco, desse olhar que nos permite escorregar, né? E a gente segue passos firmes rumo ao nosso processo evolutivo. Vai elevando a nossa vibração, como a gente costuma dizer aqui nas preces. E para finalizar, a última de hoje, pare de olhar para fora e comece a construir a riqueza do seu mundo interior. A maior riqueza que nós temos não está em nenhum lugar escondido, pote de ouro, em qualquer lugar. Ela está dentro de nós. Tem riqueza maior do que você ter paz de espírito, equilíbrio emocional, estar de bem com a vida, feliz. Mas essa felicidade eu encontro aonde? Lá fora, numa praia, onde eu for, ou ela está dentro de mim, onde eu estiver. Porque se eu não estiver feliz, não importa onde eu estiver no planeta. Eu estou falando isso porque eu vi um meme, né, daquele cara que é comediante cearense, lá numa praia, né, falando de tudo que estava lá, estou aqui na praia, as minhas contas estão tudo atrasadas, não sei o que, começou a falar. Então, se você pode estar onde estiver, se você carregar os problemas com você, você não vai estar feliz, em lugar nenhum. Então, que a gente possa estar feliz aqui, quando a gente viajar, onde a gente estiver. Então, essa construção, que é um tesouro que não tem quem roube da gente. É nosso, é meu. E ele vai crescendo com o tempo. E vai nos acompanhando, não somente aqui na vida física, mas a gente consegue levar para a vida do outro lado. São tesouros intransferíveis, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz esse investimento, porque é um investimento, tempo é investimento, a gente cuidar da gente, né? Nesse nosso mundo íntimo, nesse mergulho para dentro de nós mesmos, a gente vai se tornando esse grande manancial, vamos dizer assim, de alegria, que as pessoas que vão chegando perto da gente, elas percebem. E a gente passa a ser luz para os outros, sem precisar fazer muito esforço, né? Então, a gente vai irradiar bem-estar, independentemente das circunstâncias que estiverem acontecendo fora. Então, esse é o caminho para uma libertação, esse é o caminho para a nossa plenitude. Tá? Então, tinha aqui o dobro de slides ainda, né? Mas eu já, de propósito, eu separei exatamente aqui, foi o tempo que deu certo, e a gente vai continuar falando sobre esse tema que é muito rico, né? E daqui talvez 15 dias, que quando eu vou estar voltando, a gente vai falar sobre esse tema novamente, continuar mergulhando mais sobre ele, que é muito importante para a nossa trajetória, tá? Então, fiquem aí, a gente vai